Bem, galera, no último vídeo a gente falou sobre a classe de conexão que permite que a gente então estabeleça uma conexão lá com a nossa base de dados MySQL e envie comandos a serem executados, né? Na nossa classe de conexão, deixa eu abrir ela aqui rapidinho para a gente relembrar, nós colocamos o método getConexão, né, que vai disponibilizar a conexão criada para qualquer comando que chamar isso daqui, e o getPreparaedStatement que vai fazer a preparação da consulta e devolver um objeto já com essa consulta preparada. Ok. E ele segue os mesmos moldes daquela em Java que você já fez lá no ano passado, né? Então, tem inclusive aqui aplicação de um padrão de objeto, né? Para não ter padrão de projeto, desculpa, para evitar criação de várias conexões. Então, o código cria uma só, mesmo que ela seja requisitada mais de uma vez, é apenas uma conexão que é devolvida e tal. Mas isso está explicado lá no vídeo de conexão, tá? Qualquer coisa a gente pode dar uma conferida lá, se necessário. Esse vídeo agora nós vamos criar o nosso DAO, ou a nossa classe DAO cidade, seguindo também os mesmos moldes que a gente tinha lá do ano passado, em Java. Então, fazendo a comparação aqui, o que é essa classe DAO? Cidade. Ela é responsável por acionar aquela classe de conexão e, então, através dela, realizar de fato as inserções, as consultas, né? Todo esse acesso à base de dados. Em alguns casos, algumas pessoas colocam isso até numa classe só, mas como veio separado lá do ano passado, então eu vou usar o mesmo esquema aqui, tá? Beleza. Então, nessa classe da cidade, né, o que foi colocado? Um getLista, um salvar, um incluir, um alterar, um remover e um localizar para a cidade. Tudo isso para a cidade. A classe DAO cliente vai ter isso aqui para os clientes. A classe DAO usuário vai ter isso aqui para o usuário. E não necessariamente todas vão ter todas essas funcionalidades, tá? Dependendo do caso, se for uma tabela na qual o sistema não vai fazer remoção, por exemplo, você não precisa implementar isso daqui. Então, pode ter todos esses, ou pode não ter todos esses, ou pode ter até algum a mais, dependendo do caso. Beleza? Mas eu não vou implementar essa classe toda agora aqui não, tá? Eu quero um vídeo menorzinho. Eu vou simplesmente implementar esse de incluir, que aí a gente testa para ver se o nosso sistema consegue gravar no banco, tá? Esse é o nosso objetivo agora. Vou criar a classe como um todo, o esqueleto dela, mas não vou fazer a implementação de todos os métodos agora, tá? DAO cidade, desculpa. DAO cidade. No princípio, a gente não tem nenhuma propriedade aqui, então não vou ter que declarar private nenhuma variável, tá? Isso vai ficar sem. Nós vamos declarar aqui o construtor. Nessa classe aqui do itro está sem o construtor, mas deixa eu tirar essa. Tá. A classe de conexão, não lembro se eu mostrei isso daqui, mas ela está na mesma pasta aqui de modelo, igual as outras que a gente está mexendo, tá? E essa dalcidade.php também está aqui nessa mesma pasta que a gente está mexendo, tá? Eu vou ocultar isso daqui para a gente ter um pouco de mais de espaço. Beleza, vou criar meu construtor aqui vazio, só para a gente não deixar de tê-lo. E aí vou criar as minhas funções da mesma forma que foi criada em Java lá antigamente, tá? Só que eu não vou implementar todas. Eu vou deixá-las aqui. Nas próximas aulas, a gente vai implementando as outras. Então, get lista, salvar e salvar. Para falar a verdade, eu estou pensando em nem colocar, porque ela usa o incluir ou alterar. Então, se a gente imaginar que quem for chamar já vai chamar desse jeito, com incluir ou com alterar, a gente não precisaria
disso daqui, tá? Mas, então, eu vou deixar sem colocar por enquanto, mas se a gente tiver essa necessidade, se em algum momento a gente notar essa necessidade, a gente vem cá e acrescenta. Então, não vou colocar essa daqui. Beleza, então a minha terceira aqui vai ser incluir, e esse que vai incluir, ele vai receber uma cidade como parâmetro. O próximo aqui é alterar, e ele também vai receber uma cidade como parâmetro. Note que eu estou colocando só uma variável, não preciso especificar o tipo, tá? Depois eu vou comentar com vocês aqui que em alguns casos é até aconselhável colocar o tipo para facilitar a codificação. Mas eu vou comentar daqui a pouco. Então, alterar, remover. Remover foi colocado aqui como também recebendo uma cidade. E, por fim, o localizar foi colocado aqui como recebendo um ID somente. Beleza? Então, o esqueletinho está aí. Qual que eu vou implementar? Somente essa aqui de incluir. Qual que é o papel dos métodos dessa classe? Então, puxar a conexão, que já está pronta de outra classe, criar o comando SQL, solicitar a preparação do SQL também através da outra classe que nós já criamos, né? E fazer, então, a execução de fato desse comando e aí dar algum retorno para o usuário. Nesse caso aqui, a gente tinha aqueles diálogos que apareciam na tela, né? A gente pode dar um eco aqui por enquanto. Em determinadas situações, dependendo do nível que está o nosso sistema, a gente até evita dar saídas direto para a tela nessas classes de modelo. A gente deixa isso lá para os arquivos responsáveis para visão, tá? Mas aqui, por enquanto, a gente está no nível bem iniciante, a gente pode dar uma saída aqui, não tem muito problema não. Beleza. Vamos criar nosso SQL aqui, seguindo. Então, estou seguindo aqui essa mesma formação daqui, ok? Então, SQL recebe insert into cidade, nome. E o F, né, eu tive que criar esse banquinho lá, tá? Para gente poder testar aqui. No caso de vocês, para vocês começarem a testar isso agora, lembra aquele banco para o qual eu pedi para vocês criarem as classes de modelo? Então, para a gente testar isso agora de fato no banco, vocês vão precisar criar o banco lá. Não sei se eu vou pedir todos, mas pelo menos para aquela tabela que eu pedi, ela precisa ser criada lá. A conexão, abri ela aqui de novo só para eu comentar aqui, ó. Aqui no DSN, eu estou conectando no banco chamado prática, tá? Que está aqui na minha máquina local. Então está aqui na minha máquina local e o banco chama prática. Só para relembrar. Beleza. E aí dentro desse banco chamado prática, eu criei uma tabela chamada cidade para eu gravar essas coisas. Velos. Dividir a tela assim, por um lado é bom que a gente vê os dois códigos juntos, mas por outro lado a gente perde um pouco de espaço, né? Mas vamos continuar. Velos. E aí eu vou colocar aquelas interrogações do mesmo jeito. Por quê? Esses dados, nesse momento, nós estamos colocando direto lá no código para testar, né? Para testar. Porém, esses dados, em algum momento, eles vão vir do usuário. Então, eles precisam ser filtrados. E é aquela preparação de SQL que faz um pouco dessa, dessa filtragem, né? Dessa verificação para ver se o meu comando SQL vai ser um comando seguro. Então, eu tenho que marcar ali onde que vão estar os valores e depois eu peço para preparar esse comando. Beleza, fiz meu SQL. Tem meu try-catch aqui. Não, eu quero aquele que já vai montar para mim. Senão eu vou demorar. Beleza, vou fazer a preparação. Essa minha preparação é através da classe de conexão. Nós fizemos um método lá para poder fazer essa preparação, tá? Então, vou criar aqui uma variável igual o nome que já estava ali, ó, recebe.
Vou precisar da conexão. Precisando da conexão, eu tenho que incluir o arquivo dela aqui. Então, vamos fazer um require once. Tá, esses caras aqui também, o require, o próprio echo, eles aceitam parênteses também, tá? Se vocês acharem mais familiar e quiserem usar assim, pode. A conexão.php. Beleza. Então, eu incluí o meu arquivo de conexão e, com isso, eu posso acessar aquela classe. Lembrando que o meu método de preparar o SQL ele é estático. Então, eu não vou criar um objeto de conexão aqui, fazendo new, e depois, através desse objeto, eu acessar o método. Não. Eu vou direto com o nome da classe, 4 pontos, e o nome do método. Bom, ok. E aí eu tenho que passar o meu SQL para ele. Beleza. Passei meu SQL para ele. Aí tá na hora de eu substituir aquelas interrogações, né? Se isso aqui tiver corrido corretamente, tá na hora de eu substituir as minhas interrogações pelos meus valores. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, PST. Aqui entra um detalhe que eu falei, a questão dos tipos. Eu coloquei isso daqui, ó, e aí o meu editor ele não sabe bem quais métodos e quais propriedades ele tem, porque ele não sabe direito que tipo de objeto é esse. Então, se eu coloco o tipo lá, o meu editor passa a conhecer esse tipo e aí ele tem condições de me dar sugestões aqui. Então, por exemplo, se eu for lá na minha conexão e disser que, acho que até que eu tinha deixado isso lá como teste, né? E disser que isso aqui, ó, devolve um PDO statement, que é o objeto que tem a consulta preparada. Se eu disser isso daqui, na hora que eu estou utilizando, o editor, né? Se você tiver o editor configurado corretamente, tá? Ele tem condições de te dar sugestões. Isso facilita demais, porque evita a gente ficar decorando código. E mesmo se você não tiver isso instalado, não tem necessidade de decorar código. Você pode olhar os exemplos, pode consultar material e tal, né? Mas isso que ajuda demais, porque aí você lembra ali o nome dos comandos, dos métodos, das propriedades mais rapidamente, tá? Beleza. Aí vocês fiquem à vontade para colocar essa tipagem, né, ou não. Beleza. No caso é bind, tá? Bind value. Eu tenho que especificar diferente aqui do Java um pouquinho, né? Deixei a conexão aberta. Diferente do Java aqui um pouquinho, que é set string nesse caso, porque era tipo string, acho que tem 7 outros tipos também. Aqui você fala bind value, aí você coloca a ordem, né? No caso aqui é o primeiro, então esse aqui vai cair para esse daqui, que está equivalendo a nome. Aí eu pego da cidade. Cidade. E aqui é o mesmo caso. Ó. Eu coloquei cidade e coloquei a setinha para poder acessar o método dentro dela. Mas o editor não sabe muito bem. Mas se eu disser aqui, ó, que isso aqui é cidade, nesse caso eu vou precisar dar um require once aqui em cidade.php para que ele reconheça, aí eu passo a ter esse recurso aqui habilitado. Ó. Aí ele já me dá sugestões, tá? Então vocês podem ficar à vontade para colocar os tipos quando vocês quiserem. Beleza, eu quero aqui o get nome, não é isso? Isso, get nome. Get nome. E aqui embaixo, get o F, um parênteses a mais ali, e aqui é o parâmetro 2. Beleza. Vinculei os parâmetros, se eu tivesse vários parâmetros, eu colocaria aí todos eles fazendo essa vinculação. Beleza. Tendo feito essa vinculação,
eu vou solicitar a execução dessa consulta, já com os parâmetros vinculados. E isso é feito através do execute. Outro lugar aqui, ó. Se eu tivesse com o tipo lá na conexão, ele me sugeriria isso daqui. Isso aqui é um método que faz a execução do comando depois da preparação e ele me devolve verdadeiro ou falso, tá? Então eu posso colocar ele dentro de um if assim, normalmente. Se isso aqui executou corretamente, eu posso dar um eco dizendo que a cidade é cadastrada com sucesso. E vou dar um return true, né? Só porque eu estou seguindo aqui a mesma lógica do anterior. Return true. Alguém pode querer interpretar esse retorno em algum momento. Caso contrário, eu vou dar um return falso, né? E vou dizer que cidade não cadastrada com sucesso. Enfim. E no caso de ter dado alguma exceção também, aqui seria uma exceção de PDO do mesmo jeito, tá? Se caso tenha dado alguma exceção também, PDO exception. Eu vou só mostrar uma mensagem também. E vou pegar a mensagem da própria exceção por enquanto, tá? Às vezes é aconselhável a gente colocar uma mensagem mais amigável para o usuário, beleza? Mas a gente está em tempo de desenvolvimento aqui, então essas coisas elas são mais tranquilas. E vou dar um return falso também, seguindo lá a mesma ideia. Beleza. Se a gente não tiver cometido nenhum erro, o nosso cadastro já está igual. E qual que é o bacana? O bacana é que na hora que eu estiver fazendo a classe DAO cliente, DAO produto, DAO usuário, DAO qualquer coisa, é muito parecido. Então você só ajusta, por exemplo, aqui o seu SQL, ajusta aqui a vinculação dos parâmetros, né? Porque pode ter mais ou menos e os nomes são diferentes. Então você ajusta isso, mas a formação é a mesma. Então trabalhar com um pouquinho de maneira organizada aqui facilita muito na hora de fazer os próximos que a gente toma como exemplos dos anteriores. Beleza. Deixa eu tirar minha cidade daqui que eu estou usando sem tipo, né? Vocês podem deixar se vocês quiserem, tá? Como eu não estou colocando em lugar nenhum, aí se eu colocar em um e não colocar no outro, pode ficar parecendo que está estranho. Pode ficar parecendo que está esquisito. Beleza. Então, isso aqui está pronto. Nós vamos testar, né? Eu tenho meu banco criado. O meu banquinho está criado aqui. Eu já coloquei algumas aqui para teste, tá? Já fiz essa codificação, agora estou refazendo junto com vocês. Eu gosto de testar antes. Beleza. Eu já fiz aqui algumas inserções. Está inserindo, das outras vezes que eu fiz a inserção, inseriu aquela cidade específica ali, tá? É o que nós vamos fazer agora. Testar. Vamos testar só o incluir. Então, eu já vou tirar essa classe Java daqui, tá? Ela tem os outros métodos, mas que a gente não vai fazer agora. A gente deixou vazio aqui, por enquanto. E vou abrir o meu index. Chega do lado de cá. E vou abrir o meu index para a gente fazer o teste. Bom, eu já tenho uma cidade pronta aqui que a gente tinha testado os get e o set, né? Então vou usar a mesma cidade, mas vou trocar aqui o nome dela, só para não ficar aparecendo a mesma lá no banco. Beleza, então vou deixar esse código aqui do jeito que está. E aí o que eu tenho que fazer? Se eu quiser mandar essa cidade para o banco, eu tenho que usar a classe DAOcidade. Só isso. E para eu usar a classe DAOcidade, eu preciso fazer a importação do arquivo, né? Dentro de modelo barra DAOcidade. Beleza. Importei para esse arquivo a minha classe DAOcidade, então agora eu posso criar um objeto dela.
DAO cidade, não preciso especificar o tipo para variável, normal, new DAO cidade. Criei o objeto, e aí eu posso acionar aquele método, normalmente, que faz... todos os métodos que nós criamos estão disponíveis, só que a gente não implementou eles, né? A gente só implementou esse incluir aqui, ó. E o que ele recebe? Ele recebe um objeto cidade, aquele objeto só com os dados mesmo, que a gente chamou de cidade. Aqui. Beleza. Lá eu não vou ter que dar nenhuma mensagem aqui se deu certo, se deu errado, porque lá dentro do DAO a gente já está dando uma mensagem, certo? Mas aquilo retorna verdadeiro ou falso. Eu poderia escolher não dar mensagem lá e dar mensagem aqui. Então isso aí é liberdade do programador, entre várias outras coisas que são liberdade do programador. Inclusive, tudo isso que a gente está fazendo dá para fazer de várias outras formas, tá? Quando o programador começa a ter maturidade naquela linguagem, ele começa a entender que ele pode fazer de uma forma, pode fazer de outra, ele pode alterar isso, pode alterar aquilo, mas isso aí é com o tempo e maturidade que a pessoa vai ganhando. Beleza. Se eu executar isso aqui no meu navegador, cadê meu navegador? Tá aqui. Aqui, ó. Eu já tinha executado antes com o meu código anterior, tá? Eu vou dar uma atualização aqui. Aí já apareceu cidade cadastrada com sucesso. E aí eu vou conferir lá no meu banco. A forma de a gente testar agora é essa, tá? A gente não fez listagem ainda. A gente vai fazer mais para frente. Então a gente vai testar assim. Você faz o cadastro, vê a mensagem que deu aqui. E para ter mais uma certeza, você vai lá no banco e dá uma conferida lá. Aqui, ó, tá aqui no meu banco. Minha cidade está aqui. Tem um errinho de codificação aqui, depois a gente ajusta isso. Mas minha cidade está aqui. Beleza? Outra coisa também que eu gostaria que vocês fizessem, na hora que vocês estiverem brincando com isso, é lá na conexão colocar os dados errados, colocar alguma coisa errada de propósito, por exemplo, nome do banco errado, colocar nome do servidor errado, colocar senha errada, para vocês verem que tipo de mensagem que vai aparecer, tá? Para vocês ficarem ambientados com a funcionalidade. Eu queria muito que vocês fizessem isso, cometessem alguns erros de propósito, porque a classe conexão eu não criei junto com vocês, já deixei ali no jeito, mas eu queria que vocês digitassem ela, fizessem alguns erros de propósito para vocês verem algumas mensagens de erro e ir acostumando com a coisa. Beleza, galera? Então, fizemos nosso DAO Cidade, baseado no DAO Cidade Java que a gente já tinha, né? Nós fizemos o nosso DAO Cidade PHP parcialmente, só o método de incluir. E nós testamos através do index, nós testamos esse DAO para ver se realmente ele está funcionando, e ele estava funcionando, beleza? Então, o vídeo é esse. Vou interromper aqui a gravação e vou deixar lá uma tarefazinha, uma atividadezinha para vocês fazerem e praticarem isso daqui, beleza? E lembrando que toda segunda, né, a gente tem reunião lá marcada. Quem tiver com problema, quem tiver com dúvida, não deixem de participar. E também vocês podem me mandar mensagem pelos canais que vocês já conhecem. Eu vou parar a gravação aqui. Tchau, tchau para vocês.